Olá, boa tarde, meus irmãos, irmãs, amigos e seguidores. Aqui sou eu que vos falo, pastor César Leal e irmão César Leal. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2025. E estou aqui, irmãos, para continuar a minha pregação de ontem, que nós pregamos ali sobre as bestas e o Concílio Mundial, era o título da pregação. Dentro da série que eu estou fazendo, irmão, sobre a evolução da mensagem dos apóstolos, como a mensagem evoluiu desde o tempo dos apóstolos e do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o instrutor e mestre dos apóstolos, dos discípulos, e deixou eles encarregados de levarem a mensagem dele adiante, depois da partida do Senhor Jesus Cristo, em que ele ressuscitou depois daquela morte tão dolorida que teve, carregando sobre ele os nossos pecados e tomando sobre si as nossas dores, como está escrito em Isaías. E assim ele tomou sobre ele e comprou para ele um povo. E este povo é aquele que acredita e vive por ele e pela palavra dele, que é a palavra escrita na Bíblia hoje em dia, que a Bíblia foi escrita em pergaminhos, rolos, e depois foi transformada no que nós conhecemos hoje como o livro da Bíblia. Alguns chamam do livro da capa preta. A minha não tem capa preta, a minha tinha, mas há muitos anos eu encapei ela. Coloquei sobre a capa preta uma pequena imagem ali e fiz ela ficar assim. Mas isso faz muitos anos, é uma Bíblia antiga que eu ganhei do meu irmão e amigo Luiz Fontaniva de presente naquela época em que recém nós tínhamos conhecido as igrejas evangélicas. Eu tinha conhecido a igreja evangélica que eu não conhecia. E então ali eu insisti com ele que me levasse naquela igreja. E ele então me levou. Ele estava um pouco afastado e acabou voltando para a igreja, de tanto insistir com ele que eu queria conhecer aquela igreja. Então ele falou com o pastor dele. E ele voltou para a igreja, então comecei a conhecer o que era a fé evangélica. Até então eu só conhecia a fé católica, alguma coisa do espiritismo, de tanto minha mãe e parentes meus irem nessas religiões por aí, acabei conhecendo coisas que eles conheciam, não que eu praticasse, né? E eles não praticavam, eles iam como se fossem pessoas que iam lá por causa dos trabalhos que eles têm, as pregações que eles também fazem, e aí eles iam então pedir uma espécie de ajuda para eles, nesse sentido, porque as pessoas buscam ajuda em algum lugar com a espiritualidade quando tem uma doença, algum problema, uma separação na família, do marido e da esposa, e coisas desse tipo, Então as pessoas esquecem de buscar ao Senhor Jesus Cristo, que tudo resolve para nós e que seria o correto, que é o correto de todos o buscarem e crerem na fé que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, Então, irmãos, eu estou continuando aqui essa série e hoje já é a parte 6 dessa mensagem, a evolução da mensagem dos apóstolos. Espero que eu consiga pregar. Eu tentei pregar de manhã, mas o diabo me atacou com músicas altas ali de um vizinho, então eu tive que cortar a live para fazer mais tarde. Vou tentar fazer de novo. Se eu tiver que cortar a live, eu vou cortar, irmãos, e aí eu vou ter que gravar em algum outro lugar mais tranquilo, porque onde eu moro é um pouco intranquilo. E por ser assim, fica difícil até mesmo de eu gravar as minhas lives por aqui. Como vocês sabem, a mensagem do irmão Branham diz que o inimigo está contra todo esse ensinamento, que é o ensinamento sobre a mensagem de um homem só. O inferno está contra esse ensinamento. Então ele tenta com todas as ferramentas que ele pode para atrapalhar a vida do pregador, a vida daquele que vai falar a verdade, que vai falar e pregar a verdade, principalmente de um que é chamado mesmo por ele. Então ele persegue, coloca dificuldades, coloca barulhos, tudo é o inimigo que faz. Então, para vocês terem uma ideia, que eu comecei a gravar ali de manhã,
e houve os barulhos das músicas. Então eu desisti, excluí a live, né? Que eu já tinha falado um pouco, excluí. E agora estou fazendo ela novamente. Mas no momento em que eu excluí a live e ali então parei, irmãos, imediatamente, não levou alguns minutos, logo alguns minutos, o inimigo parou de usar aquelas músicas e o vizinho simplesmente desligou as músicas. Então é mais uma prova, meus irmãos, que o inimigo, ele vem e ele entra nas pessoas que são dele para incomodar os filhos de Deus. Imediatamente a música parou. Agora, vocês podem ver, não tem barulho nenhum, está tudo quieto. É só eu começar a gravar, começa alguma coisa. Espero que esta vez o inimigo não tenha forças e o Senhor Jesus Cristo possa impedir que ele incomode nesta live. Se não der, então vou ter que excluir-se. E aí vou gravar em algum outro lugar, às vezes até na natureza. Então, irmãos, hoje já é domingo, né? Mais um domingo, dia 9, um dia que se comemora a ressurreição, que se lembra da ressurreição do Senhor. Ele ressuscitou no domingo, por isso que nós não somos sabatistas, nós não seguimos mais aquele negócio de guardar o sábado, porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Então, o domingo para nós é que lembra o Senhor Jesus Cristo e a vitória que ele teve na cruz e sobre a morte. Então isso para nós, cristãos, né, que seguem ao Senhor Jesus Cristo, tem que entender que nós não vivemos mais pela lei. Quem vive pela lei tem que cumprir todos os preceitos da lei e não pode mais ser salvo se ele errar um só daqueles mandamentos, os 10 mandamentos, não pode. Então, a gente prefere viver na graça, que é do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós não vivemos mais na graça, meus irmãos. A graça terminou. Em 28 de fevereiro de 1963, temos explicado pelo pastor Osmar que o Cordeiro, que é Jesus Cristo, que foi morto naquela cruz, ele ficou todo aquele tempo fazendo a graça, o favor, pelas pessoas de salvação. Mas, em 28 de fevereiro de 1963, o Cordeiro, ele então passou a ser leão, logo depois que apareceu aquela nuvem no céu sobrenatural, e esta nuvem apareceu ali no Canyon, pôr do sol, que eles chamam lá, né, nos Estados Unidos da América. E ali, irmãos, irmão Branham foi elevado até aquela nuvem. Lá dentro foi revelado para ele os trovões, os quais João tinha tido a revelação e deixou escrito no Apocalipse. Então, o anjo forte que estava dentro da nuvem, junto com os outros anjos que vieram, ele revelou ao irmão Branham todos os mistérios dos trovões. Então, o irmão Branham desceu, comendo aquele livrinho dentro da nuvem, ali, que era a revelação dos trovões. Ele comeu esse livrinho. E com o livrinho aberto, ele desceu, então, da nuvem, para, então, começar as pregações dele aqui no mundo, na terra, e revelando para nós o que seriam aqueles 7 trovões revelados. Depois ele deixou dito que os 7 trovões são as mensagens ali, os 7 selos revelados, né? E são os que contêm os 7 trovões. Os 7 selos revelados contêm as revelações dos 7 trovões. São as revelações contidas nos 7 selos, esses trovões. E então, irmãos, quem explicou isso para nós melhor foi o pastor Osmar Rodrigues Costa, que eu considero ele como o primeiro adicional. Os outros branhamitas, os que creem na terceira etapa revelada, consideram ele como o único e o único adicional que teve a voz Branham. Mas, pelo que eu vi na mensagem Espírito da Verdade, ele é o primeiro adicional e teve algumas coisas que Deus não revelou totalmente para ele. Como eu sempre falo e repito, eu não creio que é uma mensagem de João que ele pregou para nós. Eu creio que apenas João teve as revelações no Apocalipse, não pôde as escrever, porque foi proibido pela voz que falava com ele. E aí, então, isso foi revelado mais tarde no último mensageiro das eras da igreja, o irmão William R. Branham. Porque
as denominações se afastaram tanto da palavra? Porque não creram e não sabem da evolução da mensagem através dos apóstolos, que após os apóstolos foram vindo os mensageiros das eras das igrejas. E cada época teve o seu mensageiro. E cada época foi um só que pregou. E isso é até o dia de hoje, irmãos, que continua existindo. Sempre é um só que prega. Era para o adicional levar nós até o arrebatamento, com as revelações que teve e as pregações que fez. Mas não aconteceu, porque ali estava previsto já no parágrafo 44 da mensagem Espírito da Verdade uma outra porção que viria. E é essa que eu vos prego para vocês. A outra porção agora, cumprimento do parágrafo 44 desta mesma mensagem. E a pessoa estranha do parágrafo 43 da mesma mensagem Espírito da Verdade cumpriu-se nesse parágrafo 43 e que considera-se ser o pastor Osmar Rodrigues Costa. É considerado ser por aqueles que creram na terceira etapa revelada, que é a abertura da palavra, cumprimento da abertura da palavra. Então ali se deu a abertura da palavra. E ele explicou muitas coisas corretas para nós, mas tem outras coisas que não estão muito corretas e precisamos ir em frente corrigindo as que não estão corretas. E as que não estão corretas deixando também de lado. Então, irmãos, assim segue a evolução da mensagem, com esta outra porção agora. E gostaria de falar aos irmãos como os irmãos acordaram hoje. Hoje os irmãos, você, pessoa que me ouve, lembrou do Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar na tua vida, ao sair da cama? Para nós cristãos que somos revelados, deveria ser a primeira coisa que nós lembrássemos do Senhor Jesus Cristo e do que Ele fez por nós no Calvário e pedir a Ele, como primeiro no dia, como diz a palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele nos acrescentará. Quais são as demais coisas? A prosperidade, um casamento, uma esposa, uma amizade, um irmão ou uma irmã, tudo demais aqui na vida, uma alegria, um passeio, ou estar com irmãos, uma visita que se faz, tudo isso o Senhor Deus acrescenta para nós, desde que o busquemos em primeiro lugar. Por isso, nós temos que buscar Ele em primeiro lugar, eles têm que estar em tudo da nossa vida em primeiro. Aí depois as coisas vêm, as coisas materiais são acrescentadas. Uns têm de mais, outros têm de menos, uns são os abastados, outros não. Mas ainda o pouco que Deus nos dá a cada um, temos que nos contentar e vivermos felizes, porque estamos passando já por um aperto. Começou o aperto que a irmã Brana falou, esse aperto é um aperto financeiro, meus irmãos, que eu expliquei na live anterior, parte 5, sobre aquele plano que eles têm de aumentar as coisas e tirar assim o dinheiro dos cristãos, os chamando de tudo que é nome, como eu expliquei naquela live. E assim eles vão tirando as riquezas que têm os cristãos, católicos e evangélicos, para ficarem dono de tudo e dominarem sobre todas as coisas. É um plano deles. Isso terminará com o que eles querem fazer neste Éden satânico, que o irmão Breno pregou uma mensagem intitulada a isso também. O que eles querem fazer? Trazer o governador mundial. E assim, isto que o irmão Breno explica para nós, e que estou explicando nessas mensagens através do irmão Branham, que o irmão Branham disse que isto virá da Igreja Católica Romana. Então eu creio e prego o irmão Branham, e o meu chamado que eu tive de Deus para pregar o Evangelho é para pregar a mensagem branhamita de irmão William Merriam Branham, naquilo que eu aprendi com o pastor Osmar Rodrigues Costa, também vendo suas pregações, porque todos temos que aprender com alguém, e todos aprendemos de Branham. Branham explicou muitas coisas que nós não sabíamos, e após ele vir, veio um outro que é o adicional, primeiro adicional, pastor Osmar Rodrigues Costa, também explicou coisas que abriu o nosso entendimento, pois estávamos cegados. E agora temos que continuar com o nosso entendimento sendo aberto para seguirmos em frente.
Então, irmãos, como você levantou hoje? Tem pessoas que às vezes, ao levantar no domingo, já vão ligar a televisão para assistir o futebol, ou para assistir uma programação de Fórmula 1, ou um programa de entretenimento, de auditório, ou assistir um filme do seu agrado. Todas essas coisas assim são vãs, meus irmãos. São coisas que a noiva não tem proveito nenhum aqui no mundo, né? Nós temos proveito com aqueles que têm suas famílias, suas esposas, e os que não têm, têm seus irmãos. E se não tem irmãos, temos que suportar a viver conforme Deus nos abençoa, mesmo na solidão. E temos que ir levando em frente a nossa vida cristã e tendo algumas alegrias aqui no mundo, mas alegrias santas, aonde nós podemos ter alegrias santas, passeios com a família, ou mesmo sozinhos, mas não em baladas, bailes e coisas desse tipo. Antigamente, muitos casais se conheceram em bailes, né? As pessoas iam a bailes, mas os bailes antigamente, os mais assim, há 50 anos atrás, vamos dizer assim, né? Não tinha essas discotecas modernas de hoje em dia que se chamam casas de danceteria, dancing, ou baladas, como eles falavam, que vai mudando, eles mudam até mesmo a maneira de falar, com gírias novas e coisas assim, palavras novas. E tudo isso vai indo para a modernidade. E a modernidade, em vez de evoluir para o bem, está evoluindo, na verdade, para o mal, porque muitas coisas estão levando as pessoas à perdição, né? Muitos deles nas baladas já encontram drogas, né? E coisas que não prestam, baladas que não são para encontrar uma esposa e ficar com ela, mas sim para fazerem sexo em prostituição, ficando, que hoje eles mudaram até o conceito de amor. Hoje as pessoas não querem mais compromissos de se casar umas com as outras, elas querem o sexo livre, vida de solteiro e coisas erradas sem compromisso nenhum. E aí a humanidade, ela vai cada vez mais se deteriorando e cada vez mais se distanciando de Deus e dos preceitos que Deus tinha deixado na palavra, como a família, por exemplo, que é muito importante nós termos uma família. Eu fui separado da minha, porque era como é que eu vou dizer assim, uma providência. Deus estava me preparando para ficar da maneira que fiquei, para pregar o Evangelho e sofrer a carga do Evangelho. Assim como o apóstolo Paulo também ficou sozinho para pregar o Evangelho, mas o apóstolo Paulo, antes disso, ele era um perseguidor da igreja, meus irmãos. Ele era um assassino. E ele perseguia os primeiros cristãos que criam em Jesus Cristo e que pregavam Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, sendo um homem zeloso da seita que ele seguia dos fariseus, né? Então ele tinha aquela religião dele judaica, e ele sendo zeloso disso, e tendo ali a cargo também o exército romano, porque ele também exercia aquela função, ele então mandava naqueles soldados que eram incumbidos dele, e tinha ali um cargo alto, né, diante do governo, né? E ali ele perseguia os cristãos, os matando, né, e os torturando, fazendo essas coisas. Então Paulo era uma pessoa desviada, um assassino, que não entendia que era o Senhor Jesus Cristo. Precisou uma intervenção divina do Senhor Jesus Cristo aparecer para ele numa luz muito forte, falar com ele, e ali nasceu de Saulo, que era Saulo o nome dele, Saulo de Tarso, da cidade de Tarso. Então ele tornou-se Paulo, mudou o nome dele para Paulo, o apóstolo Paulo. E agora ele não seria mais perseguidor dos cristãos, mas seria um que pregaria a favor dos cristãos, a favor de Jesus, a verdade de Deus. Uma pequena interrupção aqui, alguém tentou me ligar, né? Então é como eu digo, irmãos, o inimigo, quando não tenta de um lado, ele tenta de outra maneira usar uma outra ferramenta dele, e para atrapalhar quando se fala a verdade do Senhor. Então, irmãos, continuando, nós temos que crer,
nesta mensagem e buscar Deus em primeiro em tudo em nossa vida. E as demais coisas, as alegrias que nós vivemos uns com os outros, em nossa vida, Deus vai acrescentando, mas sempre pelo lado bom, não pelo lado de ir a uma balada e a cair em prostituições e coisas erradas. Essas coisas não vêm de Deus, mas vêm de Satanás. E quem quer ser noiva e esposa do Senhor tem que ter essa natureza de servir ao Senhor Jesus Cristo nas coisas que são coisas lícitas, permitidas por Deus. Nos vestir decentemente, o homem vestido de vestes masculinas e a mulher com vestes femininas, com vestidos, não usando calças, ter o seu cabelo não cortado, né? Deixar ele sem cortar, sem passar navalha, como diz a palavra, porque isso é que é uma cristã. A mulher que corta o cabelo, diz a palavra, que ela não respeita nem mesmo seu próprio marido. Ela está recusando seu marido ao fazer isso. E cortar o cabelo para uma mulher é uma desonra. Ela está querendo ficar parecida até mesmo com um homem. E então a mulher tem que se vestir decentemente, não seminua. E o homem também não andar seminu. Por exemplo, o homem andar sem camisa por aí, andar de shorts por aí, calção, essas coisas não são decentes. O irmão Brana não pregou contra andar de shorts para homens, não chegou a pregar contra. Ele disse que ele só não achava decente para ele, mas que o homem talvez não devesse usar também. Mas em casa se pode usar um calção com a sua família, se for muito calor na sua casa ou para dormir, né? Não tem problema. Agora, ao sair por aí, praticar, fazer os seus negócios do dia a dia, viver a sua vida em trabalho, ir a um supermercado, fazer compras, não ir sem camisa, não ir de shorts, né? Essas coisas para um cristão não servem, não faz parte da família de Deus, família Branham de Deus, a esposa do Senhor Jesus Cristo. Então vejam, irmãos, vamos fazer uma breve oração, que eu fiz uma pequena introdução, para lembrar aos irmãos que quando chega o domingo, pelo menos no domingo, busquem ao Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Não vão correndo atrás de uma televisão, atrás de alguma coisa que não seja Deus. Deixem a televisão para segundo plano. Façam sua oração, entreguem o seu dia nas mãos de Deus, peçam a proteção dele, a sua misericórdia, e agradeçam por estar mais um dia vivos e que ele nos proteja desse aperto que está vindo agora, aonde os preços estão subindo e é um plano deles, desses governos que nos governam, né, desses políticos, tirarem tudo dos cristãos evangélicos e não evangélicos, os católicos. Para eles não entendem aonde está essa esposa verdadeira, porque ela não foi manifestada ainda no mundo aos olhos deles, ela está invisível. Mas no momento em que ela se manifestar visivelmente, eles vão perseguir ela, vão perseguir a noiva verdadeira, porque ela vai causar um estrago com as verdades que fala. Então nós estamos vivendo após a era de Laodiceia, né? Terminou com Branham, e estamos vivendo na era da noiva, onde a noiva pregaria, não é? Mas vejam bem, irmãos, que esses pastores da noiva se corromperam. Então eles também não estão corretos. O correto é o que eu pelo menos procuro seguir. A outra porção agora que prega a vocês. E faço o convite. Deixem das coisas erradas, como um dia vocês se converteram na fé evangélica ou na fé dos branamitas, e saíram da onde vocês estavam porque criam que aquilo era verdade. Saíram da sua igreja católica, ou do candomblé, ou do espiritismo, ou de alguma seita errada, budista, ou qualquer coisa que seja de religião aqui no mundo. Então vocês creram que a religião verdadeira, o caminho verdadeiro, era a fé do último mensageiro Branham, né, que é a fé do Senhor Jesus Cristo, que evoluiu para isto, a mensagem, até chegar em Branham, que é o ômega. Temos que chegar e sair fora dos que já estão denominados dentro da própria mensagem de Branham, as virgens nécias de Branham.
porque eles também se denominaram. Após o pastor Osmar sair, estão aí alguns divididos e outros já estão denominados, porque estão pregando praticamente a mesma coisa que os evangélicos, só pregam a fé de Brana, mas denominados. Para não ser denominação, você tem que crer na mensagem que vem ao dia e à hora. No tempo do Osmar era ele, mas não enxergavam o pastor Osmar como um homem dom, assim como não enxergaram o irmão William Marion Branham como um homem dom e o último mensageiro das eras. Por isso, as igrejas evangélicas se desviaram da verdade e ficaram com a doutrina da Trindade, que é uma doutrina que foi trazida pela Igreja Católica Romana no ano 325 no Concílio de Nicéia. E eles batizam as pessoas em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas os apóstolos nunca batizaram assim. O batismo correto é Atos 2,38, e tem outras referências também que eu não me recordo agora. Mas que o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos nossos pecados, para recebermos o Senhor Jesus Cristo. Também foi revelado para nós o novo nome do Senhor Jesus Cristo que ele teria ao ressuscitar, né? Ele já ressuscitou com esse novo nome. E para nós, os que cremos, é Branham. Não o profeta Branham, mas o sobrenome Branham foi tido ali como o novo nome do Senhor Jesus Cristo. Entenderam, irmãos? Então, vamos continuar, irmãos, aqui, aonde eu parei ontem, e vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, abençoa as pessoas que vão ouvir esta palavra, para abrir os entendimentos deles todos, e entenderem o que evoluiu a mensagem de Branham, para onde estamos indo, e o que é o arrebatamento, e como será o arrebatamento. Que possa abrir e esclarecer nas mentes deles todas estas coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui, irmãos, nós tínhamos lido ontem na Bíblia, vamos ler novamente, aqui em Apocalipse 12, 7, que diz o seguinte: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então vejam aqui na palavra, irmãos, que aqui está dizendo que o nosso inimigo, o enganador, aquele que quis o lugar de Deus, o diabo, a antiga serpente, também chamado de o dragão, são só títulos dele. O nome dele seria Lúcifer. Ele quis o lugar do nosso Deus, mas perdeu a batalha no céu. Então foi jogado aqui na terra, no nosso mundo, em que nós vivemos, em que Deus tinha criado o paraíso, e tinha criado o jardim do Éden, e tinha posto Adão e Eva ali. Então, aquela serpente ali veio até Eva, conversou com Eva, a Eva veio até ela, e ali ela conseguiu enganar a Eva, distorcendo algumas palavras que Deus tinha dito para ela e para Adão, para a obediência. Então, irmãos, distorcendo essas palavras, ele enganou a Eva. E a Eva levou a humanidade toda à queda com aquilo que aconteceu, inclusive o seu marido. Então vejam, irmãos, que desde aí, desse tempo, Satanás continua dominando o mundo e fazendo a obra do engano dele aqui no mundo. E essa obra do engano, irmãos, ela evoluiu para vários tipos de religiões e seitas que hoje há no mundo, inclusive falsos profetas que há no mundo. Todos são obras de engano de Satanás. Há só uma verdade no mundo, e esta verdade é aquilo que se iniciou com Jesus Cristo, o Alfa, e foi evoluindo através dos seus apóstolos e através das mensagens que os mensageiros foram trazendo, sempre um em cada tempo, porque essa é a mensagem de um homem só.
Estou um pouquinho de sono, irmãos, um pouquinho cansado. Desculpe. Então foi evoluindo, irmãos, desta maneira. E nós não podemos deixar desta linha. Temos que ser firmes nisso. Então muitos deixam dessa linha e saem disso, fazendo então um desvio, saindo fora da fila. Como o irmão Branham teve uma visão, ele foi arrebatado até o céu e ele viu lá uma irmã se desviando de uma fila de irmãs que estavam naquela fila cantando alegremente. Mas uma delas saiu, de repente, da fila, e o irmão Branham começou a gritar para ela: volte para a fila, volte para a fila. Isso ficou como exemplo para nós de que nós não podemos sair desta fila que segue a mensagem inicial do Senhor Jesus Cristo. E ele passou a incumbência para os nossos pais apóstolos, que eram os discípulos, e eles ali pregavam o evangelho onde eles iam. Mas evoluiu até chegar no apóstolo Paulo, que não era da parte dos discípulos, mas foi um convertido. Então Deus usou Paulo para trazer a mensagem ao povo gentil, que é o povo fora dos judeus, porque os judeus não creram na mensagem do Senhor Jesus Cristo como sendo o Messias prometido na própria Bíblia deles, escrita pelos antigos profetas do Antigo Testamento. Eles não creram que Jesus Cristo era o Messias e não creem até hoje. Tem, claro, existem alguns judeus cristãos que creem, mas são poucos. A maioria, eles são da fé judaica e não creem no Senhor Jesus Cristo e continuam fazendo sacrifícios para perdão dos seus pecados, sacrifícios de animais, né? E ali derramando aquele sangue de animais para terem o perdão dos seus pecados. Quando Jesus Cristo derramou uma vez por todos que nele crê, e aí não precisou mais, cessou essa época de sacrifícios de animais. Então os cristãos não precisam mais fazer isso. Então vejam, irmãos, como evoluiu a mensagem. E Lúcifer foi jogado aqui. E evoluiu as coisas que Lúcifer fez também, criando religiões e seitas falsas. E ele se usa do falar bonito, filosofar, para criar seitas com filosofias vãs que não levam a nada. São só palavras bonitas, entendimentos bonitos, cultos, como vamos dizer assim, da mente da pessoa, né, do intelecto, mas não tem nada a ver com a salvação que o Senhor Jesus Cristo propôs e trouxe e teve que cumprir para salvar para Ele, comprando um povo para Ele. Então nós somos comprados pelo Senhor Jesus Cristo e assim somos libertos da mão de Satanás, porque o Senhor Jesus Cristo nos comprou. E Ele nos guia, Ele nos defende, Ele nos protege, mas nós não somos sozinhos. Não podemos viver por aí sem esta compra, sem termos o nosso dono. Nós temos um Pai, nós temos um dono, e este é o Senhor Jesus Cristo, quando a gente então aceita Ele pela fé, aceitando a palavra do pregador que prega. Mas este pregador que prega também tem que ser um homem chamado por Deus. Então foi explicado para nós, na mensagem ali de William Marion Branham, sobre a mensagem de um homem só. Mas quem explicou melhor ainda e que conseguiu trazer a claridade isso para nós foi o pastor Osmar Rodrigues Costa. Ele cumpriu então o parágrafo 43 da mensagem Espírito da Verdade. Eu não creio numa mensagem de João. Eu creio numa mensagem da pessoa estranha para nós, trazendo e explicando essas coisas, essas revelações que nós não sabíamos direito. Precisamos aprender com alguém. Aprendemos todos de Branham? Sim. Quem conhece a mensagem de Branham aprendeu com Branham. E quando ela foi trazida para o Brasil, aprenderam com o irmão Arte Russell Martin, mesmo pregando coisas erradas, como a ressurreição isolada, que tem que ser corrigida, e muitos acreditam nessa pregação dele. Depois ela evoluiu ali com o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Também foi evangelizada esta palavra. Então foi seguindo em frente aqui no Brasil desta maneira, até que chegamos então na pessoa estranha após Branham. Mas após a pessoa estranha tinha que cumprir o parágrafo 44 da mesma mensagem Espírito da Verdade, falando que viria uma outra porção agora
porque aquela porção anterior não era mais escritura. Então, quando não fosse mais escritura, viria uma outra porção agora. Essa outra porção é a última misericórdia dada por Deus ao mundo, e Deus me fez esse chamado no ano de 94 para pregar o Evangelho. Mas eu só comecei a pregar quando eu tive certeza não só do meu chamado, mas também certeza do que deveria pregar, que até então eu não entendia, não sabia o que pregar e tinha medo de pregar alguma coisa errada. E foi o meu acerto. Se eu tivesse começado a pregar da maneira que eu ia pregar, eu provavelmente estaria pregando um evangelho igual ao da primeira e segunda etapa, porque foi o que eu conheci de pastores onde eu passei. Então vejam, eu esperei até que Deus deu a resposta e me fez conhecer então a pessoa estranha. E conhecendo a mensagem da pessoa estranha, então Deus foi respondendo cada vez mais o que eu deveria fazer e como deveria pregar. E agora estou aqui para vocês nesta humilde, digamos assim, nesta live humilde, pregando para vocês a palavra do Senhor, aquilo que tem que ser. Não é grandes que Deus escolhe, Ele escolhe os simples de coração, meus irmãos, e Ele escolhe os menores, né? Escolhe os gatos pingados, como o pastor João Bispo dos Santos nos chama, os gatos pingados. Melhor sermos gatos pingados do que multidões no inferno. Ainda prefiro assim, e pregar um evangelho de qualidade, do que pregar um evangelho de João errado e não corrigir as coisas erradas, do que o próprio pessoa estranha também errou. Mas ele acertou também. Teve muitas coisas que nós aprendemos com ele. Deixamos as coisas que não são edificantes para um lado e seguimos adiante com aquilo que nós temos que evoluir e chegarmos à perfeição nossa, à perfeição individual nossa, crendo na verdade do dia, da palavra do dia. Então, irmãos, vamos continuar aqui, depois dessa pequena introdução, onde eu parei ontem, que eu estava lendo a mensagem do irmão William Marion Branham, né, profeta irmão Branham, e assim nós vamos continuando. Então agora nós vamos ler aqui, eu vou ler aqui para vocês. Eu tenho uma mania de falar nós vamos ler, mas eu estou aqui somente eu e o Espírito Santo do Senhor sobre mim, não tem outra coisa, sozinho, então eu tenho que aprender a falar o correto. Eu vou ler para vocês, não nós, é eu. Vou ler para vocês. Nós seria talvez no sentido de Deus e eu, então. Mas estou aqui pregando para vocês, meus irmãos. E tentando fazer o que Deus pediu para mim fazer. Apenas pregue a palavra e o resto deixe comigo. Então, irmãos, aqui no parágrafo 66, nós vamos ler da Era da Igreja de Esmirna, pregada em 6 de dezembro de 1960, parágrafo 66 em diante, continuando o que nós estávamos falando na mensagem anterior, ou na pregação anterior a esta parte 6. O grande apóstolo Paulo sabia por experiência a realidade destas palavras. Lembrando, irmãos, a mensagem, o nome é A Evolução da Mensagem dos Apóstolos, com os subtítulos As Bestas e o Concílio Mundial. Nós vamos falar hoje, tá bom? O grande apóstolo Paulo sabia por experiência a realidade destas palavras, e ele escreveu em Romanos 8, 35 a 39, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não devemos temer.
Seu amor expulsa todo temor. Agora notem o que ele diz. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Os judeus estavam fazendo isto naquela época. Os sacerdotes pagãos estavam fazendo isto naquela época. Os governantes que tentavam insinuar-se nas boas graças do público porque o povo gostava da arena, atiravam os cristãos aos milhares à morte, destruindo-os pelos leões e gladiadores. O que é que Satanás tinha a ver com isto? Irmão Breno pergunta. Por que acusá-lo? Sim, era simplesmente o ódio do diabo atrás de tudo isto. Ele estava atrás de tudo porque ele odeia a Deus. Vejam, irmãos, vamos fazer uma pausa. O ódio de Satanás sobre tudo isto. Então ele usa as pessoas que são dele, os não salvos em Cristo Jesus, como ferramentas, a uso dele, para atrapalhar, destruir, matar e perseguir os verdadeiros cristãos. E assim ele vai fazendo a obra de engano dele e destruição. Satanás usa. Então, o que está por trás daquelas coisas sempre é o diabo, meus irmãos, que foi lançado do céu aqui na terra. E ele continua até hoje tendo a mesma intenção de dominar o mundo, ser adorado pelas pessoas como Deus foi. E é isso que caminha a humanidade. Querem adorar alguma coisa e eles vão conseguir isto fazendo, então, essa adoração a um único homem, que eles vão eleger ele como governador mundial. E aí este homem é o anticristo, aquele antipalavra, anticristo, antideus. Continuando aqui o que o irmão Branham fala. Sim, era simplesmente o ódio do diabo atrás de tudo isto. Ele estava atrás de tudo porque ele odeia a Deus. Qualquer coisa em que Deus põe em seu coração, Satanás tenta destruir. Mas observem, eis aqui alguma iluminação. Se Satanás estava por trás dos judeus que estavam lançando os cristãos na arena, então os judeus não fazem parte da religião de Deus, mas da do diabo. Seu ajuntamento é também da sinagoga de Satanás. E se a Igreja Católica Romana matou multidões de crentes na Idade das Trevas, sim, e em todas as eras, então eles são do diabo e pertencem a Satanás também. Que triste coisa se ouvir isso para uma pessoa que pode ser às vezes uma pessoa católica, romano, e está ali defendendo a sua fé católica e não consegue enxergar que aquela fé católica romana é errada, e sim uma obra de Satanás no mundo. É duro ter que falar a verdade, mas a verdade dói, meus queridos irmãos e preciosas pessoas que me ouvem. A verdade às vezes nos machuca quando conhecemos ela, mas temos que saber que o que nos liberta é a verdade, porque o Senhor mesmo Jesus Cristo deixou dito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do que? Da mentira, do engano que Satanás faz às multidões no mundo em que vivemos. Continuando. Se você pensa que isto é chocante, espere tão somente até que a profecia de Apocalipse 13 seja cumprida. É espantosamente verdade que os Estados Unidos da América se encontram neste capítulo. O próprio número 13 é símbolo desta nação. Ela começou com 13 colônias, sua bandeira tem 13 estrelas e 13 listras, e eis aí seu destino no capítulo 13. Nesta imagem que é mencionada neste capítulo será encontrada toda a impiedade da besta que estava perante ela, como a besta se levantou do concílio de Nicéia. Assim também a imagem sairá do concílio
mundial de igrejas com toda a impiedade e poder satânico para propagar a ira do diabo sobre a verdadeira vinha de Deus. Será uma repetição da obra de todas as astúcias e crueldade diabólica. Aqueles que combatem os pequeninos de Deus e zombam e destroem, deixe-os fazer isto, e façam o que quiserem, e tudo em nome de Deus e da religião, mas eles mentem. Eles não são de Deus, eles são de seu pai, o diabo. Eles, pelas suas obras contra qualquer pessoa, demonstram o que realmente são. Deixe-os organizar e repudiar o pequeno rebanho. Eles meramente revelam mais ainda a todos que são do diabo. Eles são a falsa vinha, a vinha que assassina. Seu ódio prova o que eles são. A igreja nicolaíta anticristo é o que eles são. Então vejam aqui, irmãos, irmão Breno está falando desta falsa igreja, essa falsa besta. Esta besta, não falsa, mas a besta que subiu do mar. É a primeira besta. Esta besta que subiu do mar, aqui revelado para nós, é a Igreja Católica Romana. Então esta igreja, ela não tem nada a ver com Deus. Ela é do inimigo, é do diabo. Então as pessoas que estão adorando numa igreja desta não sabem inconscientemente que ela está adorando a Lúcifer, a Satanás e o servindo. E vejam, pessoas e irmãos que nunca ouviram falar de repente dessas coisas, que Jesus Cristo, por mais que se fale que o nome dele está ali, eles falam em Jesus, oram para Jesus, mas também oram para Maria e oram para estátuas. Isto são ídolos que a Bíblia diz que não se pode fazer. O único ser criado para ser adorado e permitido por Deus é o Senhor Jesus Cristo. E ele com o seu novo nome Branham. Mas esse novo nome Branham está ali nele, mas não era conhecido ainda dos discípulos e nem de quando eles foram feitos apóstolos, e não era conhecido este novo nome nem durante as eras da igreja pelos mensageiros das eras. Ele foi só revelado na última era da igreja, a era de Laodiceia, pelo pregador, e último mensageiro e anjo, que é o sétimo, a nosso tempo. E foi o pregador do século XX, irmão William Marion Branham. Temos que ir identificando estas pregações, esses homens dons que vêm ao longo da história, meus irmãos. Porque sempre existe uma só mensagem verdadeira, e as outras demais que estão ali são falsas seitas, falsas mensagens, falsas filosofias, falsos enganos. Se nós falarmos hoje de uma religião de Candomblé, todo mundo compreende que Candomblé é das trevas, não faz parte da luz. Então, por aí você já sabe que não tem parte com o Senhor Jesus Cristo. Chamam ele de Oxalá nessas religiões, mas não é Oxalá. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor Deus, o Yahshua, ou Yeshua, dos judeus. E para nós aqui ficou conhecido como Jesus Cristo, Yeshua, Jesus Cristo. Ele é aceito por Deus, esse nome Jesus Cristo. Se ele não fosse aceito, quando nós orássemos em nome do Senhor Jesus Cristo, nada aconteceria. Nós temos aí testemunhos ao longo da história, milhares e milhares de testemunhos que acontecem coisas quando se fala o nome de Jesus Cristo e se pede coisas em nome do Senhor Jesus Cristo, provando que há um Deus que faz coisas por nós e que aceita esse nome. Se você pedir em nome de Yeshua, Yahshua, ou coisas assim que existem por aí, não sei se vão ser atendidos, acredito que até que sim, porque Yeshua, o nome dos judeus, lá eles falam essa língua, então eles vão pedir em nome de Yeshua, Então vejam, irmãos, aqui no Ocidente,
que para nós é o Senhor Jesus Cristo. E já estamos adiantados, porque sabemos o novo nome do Pai, que é Brana. O novo nome do Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai, Brana. Então vejam, irmãos, que tudo foi evoluindo para esta verdade. E as igrejas evangélicas, as quais o irmão Brana disse que não servem nem para nécias, elas ficaram para trás. E elas ficaram na doutrina católica pregando a Trindade e 3 divindades distintas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para cada um deles deram um trono. Para cada um deles eles creem que um é Deus, e o outro é Deus, e o outro é Deus também. Mas não é isso que nem mesmo a fé judaica ensina e que o irmão Brana ensinou para nós. Os judeus não acreditam em 3 deuses, mas num único Deus só. E o irmão Brana explicou para nós que esse Deus era um único em 3 ofícios. Ele teve o ofício de Pai, Filho e Espírito Santo. Não podemos ser batizados nesses títulos e ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo, porque isso não é o nome do nosso Senhor. Para recebermos a fé do Senhor Jesus Cristo, temos que ser batizados no nome do Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então receberemos e nos assentaremos com Ele no trono do Filho, que é a palavra de Deus, com Ele no trono do Pai. O Filho está sentado no trono do Pai, que é a palavra falada. E nós nos assentaremos juntamente no trono do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra. Ele é a palavra da verdade. Satanás é a palavra da mentira, o pai da mentira e do engano. Então, por aí vocês podem ver o que tem evoluído a fé cristã. E nós continuamos no caminho da outra porção, enquanto os outros vão ficando para trás, parados como águas paradas, e não entendendo esta mensagem. Mas é mais um chacoalhar, porque ali deles tinha pessoas que não eram predestinadas ao arrebatamento. E eles não vão ao arrebatamento, eles pensam que vão, ouvindo um pregador dizer que estão fechados na arca, aguardando vir um poder sobrenatural e os transformar e os mortos ressuscitar. Mas isso não virá sem um líder. Não pode haver algo sem líder. Se não existisse o parágrafo 44 da mensagem Espírito da Verdade, que falasse de uma outra porção daquilo que não era mais escritura, agora estaria eu crendo a mesma coisa que eles. Mas não posso crer nisto, porque há o parágrafo 44. E como é que eu vou negar o que Brana mesmo falou? O que não há é algo após o parágrafo 44 que fale novamente que virá alguma outra coisa no mundo. Não. Após o parágrafo 44 e o 43, que era pastor Osmar, digamos assim, a pessoa estranha, vem as 2 testemunhas lá de Israel, que nem mesmo tem pregador que crê que essas 2 testemunhas são Moisés e Elias literais. Eu já fiz uma pregação mostrando para vocês que são e que irmão Brana cria que eram os literais. Então, se o pregador vai pregar Brana e fica dizendo e colocando obstáculos e trazendo dúvidas na cabeça do povo, então se isso é para trazer dúvidas na cabeça do povo, esse homem não é pregador de Deus. O pregador de Deus tem que trazer uma certeza. E essa certeza está na palavra. Irmão Brana disse com certeza que eram Moisés, ou que serão Moisés e Elias literais, que estarão em Israel pregando. São eles. Eu vi uma pregação do Estranho há um tempo atrás, que eu não me lembro mais nem o nome dela. Eu acredito que foi até excluída, não existe mais nem no YouTube. Mas ele falava nessa pregação também crendo que essas 2 testemunhas, dizendo que eram 2 homens que iam sair lá em Israel mesmo. Esses 2 homens não são só 2 homens, irmãos. Esses 2 homens são Elias e Moisés mesmo, literais, que vão aparecer ali em Israel, porque eles vão descer do céu. Ninguém vai ver eles descendo, mas vão aparecer ali. E de repente vão começar a sua pregação. A noiva sobe e eles descem e começam a sua pregação. É o que vai acontecer. E é isso que o irmão Branham cria. Foi isso que ele ensinou e pregou. Agora, se a pessoa é cabeça dura e quer continuar pregando uma coisa errada, então, por essas atitudes, irmãos, é que vocês veem
em quem vocês devem crer. É tão errado esse pecador quanto aqueles outros que creem na mensagem de João, pregaram João, e que creram errado junto com o pastor Osmar, e que dizem que o dízimo é todo deles e eles fazem o que quiser com eles. É tão errado como a mesma coisa. Não está seguindo a perfeição, e nem aperfeiçoando-se a si próprio, porque teve atitudes também que mostraram que ele era uma pessoa má, essa pessoa aí, esse pregador aí. E quando se vê uma irmã, que eu tanto amava ela, e ela depois ainda vai para o lado dele para fazer desaforo, você vê que espírito está naquela pessoa. Qual espírito? Espírito de contenda, de falsidade. Um espírito de fingimento de ser uma pessoa cristã. Simplesmente fingimento. Postam coisas na internet para aparecer. Quantas pessoas eu já conheci fazendo isso, irmãos? Que postam coisas na internet mostrando que são, eu sou cristão, eu gosto bastante de coisas cristãs, mas na verdade não vivem isso. Não vivem e não são cristãos. Não são branamitas. Eles colocam para que se veja que parece que eles estão felizes, estão ali vivendo e sendo branamitas, e sendo cristãos, para que os outros que veem pensem que eles são. Mas é tudo somente uma aparência. Você vai ver eles verdadeiramente na vida deles, eles não são assim. Eles não seguem assim diariamente. Eles têm dúvidas dentro deles. Eles têm coisas que não os levam a serem cristãos. Então, por isso, postam na internet coisas para você pensar que eles são. E enganou a mim também. Eu pensava que era. Mas depois de certas atitudes que tiveram comigo, então Deus revela e mostra para nós que não são. É lógico que eles tentam humilhar nós, a gente sai humilhado, né, danificado, né, porque a Bíblia diz assim, por que não sofreis antes o dano, né? Então eu sofro dano, fico quieto, mas eu vejo a verdade. E aí eu vendo a verdade, apenas me afasto dessas pessoas, porque Deus mostrou para mim que eles não eram para estar com eles mesmo, porque eles não são. Então, por isso o chamado de cada pastor é também individual. E você tem que saber o que prega. Você não pode pregar uma fé errada. Você não pode pregar algo que vai levar as pessoas à perdição, porque você mesmo vai à perdição com elas. Então temos que pregar o que Branham falou. E por revelação, por entendimento. Por continuar aqui, irmãos, vamos para a unidade, o tempo... A unidade não, para outra mensagem. Uma outra mensagem intitulada O Tempo da Unidade e o Sinal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aonde o irmão Branham fala para nós alguma coisa a respeito dessas bestas. Vamos ver aqui. Um pouquinho, estou procurando aqui no busca, irmãos. A mensagem esta, o tempo da unidade e o sinal. Está aqui, pregada pelo irmão William Marion Branham no dia 18 de agosto de 1963. Então eu vou ler esta mensagem, irmãos, do parágrafo 89 em diante, até o 97, para encerrar a pregação de ontem, que não foi possível. Aqui. Diz irmão Branham nesta mensagem o tempo da unidade e o sinal. Observem, eles estão bem agora se unindo. Você diz, irmão Branham, é isto verdade? Eles estão indo para a batalha de Armagedon. Exatamente o que eles farão. Vem, e eles estão se unindo para aquele direito agora. Isto é porque nós obtivemos o UN. E tudo o que temos. O mundo ocidental está se unindo contra o mundo oriental. O comunismo e assim sucessivamente estão todos se unindo. As igrejas estão se unindo. Tudo parece estar se unindo. Unidade unindo a si mesmos. Nós vemos isto.
Vejam, o irmão Branham pregou isto na época dele. E ele já via algo que estavam se unindo. E hoje, que nós estamos muitos anos à frente do que o irmão Branham viveu, e a mensagem dele continua se cumprindo, e agora muito mais, o que nós vemos hoje em dia na nossa atualidade? Não estão se unindo a China e a Rússia contra o Ocidente, o oriental contra o ocidental, cada vez mais? E hoje a China se tornou uma potência mundial, aonde ela está a ponto de se tornar, ou se já não é, uma potência maior do que todas as outras potências da Terra. Antigamente, há anos atrás, tínhamos os Estados Unidos como a maior, a Rússia como em segundo lugar, né? E eram as duas maiores potências que existiam nas nações, sobre as nações com poderio militar, entre outras coisas, mas tudo era melhor neles. Mas, irmãos, as coisas mudaram tanto que hoje a China está à frente de muitas coisas. E a China tem tecnologias muito avançadas, até mais do que Estados Unidos e Rússia. A gente vê isso pela internet. Robôs parecidos com humanos e coisas mais. Nos Estados Unidos temos o Elon Musk, que fabrica robôs idênticos ao ser humano já, e estes com funções explícitas, mas que a humanidade está correndo o risco, né? Vocês sabem que há muito falar disso, até deles mesmos, essas máquinas, tomarem conta de destruírem até a raça humana se não se cuidar, porque eles criaram também a inteligência artificial, a IA, né? E essas coisas, então, o que vai acontecer com tudo isto? Isto vai levar a humanidade a uma evolução muito grande científica. Porém, esta evolução científica está levando nós à destruição, e à destruição da espiritualidade e do crer em Deus. É isso que nós estamos indo. Estamos nos desviando cada vez mais da verdade do Senhor. Então, a mensagem dos apóstolos evoluiu até chegar na mensagem de Branham, que é o último mensageiro. E as igrejas evangélicas ficaram para trás simplesmente porque não quiseram crer nesta evolução dos apóstolos, nos mensageiros das eras, em que o último foi Branham. E assim eles foram ficando e criando-se igrejas que hoje têm evangelho da prosperidade, que eles só buscam prosperidade e tal. Essas coisas, irmãos e pessoas que me ouvem, são obras de engano aqui no mundo. Não levam ninguém a nada. Só vão levar à perdição da alma. São mais obras de engano e mais filosofias de Satanás. É pessoas buscando um pastor a ser do jeito que a pessoa é. Então, se a pessoa quer um pastor que aceite ela do jeito que ela é, ela vai atrás numa igreja dessa, né? Agora, se o pastor já é contra, por exemplo, alguma coisa que a pessoa não aceite, este eu não vou. Mas não é isto que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo tem que ser obedecido completamente. E a noiva de Cristo, a que vai ser arrebatada, a que é virgem prudente, de Mateus 25, se as pessoas não conhecem, leiam a parábola das 10 virgens, que está em Mateus capítulo 25. E vocês talvez vão começar a entender e ter seus entendimentos abertos, e vejam que há virgens prudentes é que subiram ao rapto com o mestre, e elas estavam ali em um grupinho. E esse grupinho, o irmão Branham fala isso nas mensagens dele, que é assim, desta maneira. Então vejam, as igrejas estão se unindo, diz o irmão Branham, tudo parece estar se unindo, unidade, unindo a si mesmo. Nós vemos isto. Também enquanto toda esta união da nação, estes sinais, os sinais das nações, nós vemos aqui fora do mundo terremotos em vários lugares, coisas diferentes se unindo, trazendo as pessoas para mais perto, todas as igrejas juntas, todas estas coisas, e enquanto todas estas uniões vão em frente, há outra união seguindo avante. Amém, diz o irmão Branham. Isto é o que eu desejo te apontar agora.
Deus está unindo sua noiva. Ela está vindo do oeste e do leste, do norte e do sul. Há um tempo de união e este é agora. Para que está ele se unindo? Ele aqui com letra maiúscula, representando Jesus. Então vamos dizer aqui, para que está Jesus se unindo? Com que está ele se unindo? Com a palavra. A gente fala a palavra, tem pessoas que não entendem o que é a palavra. Irmãos, a palavra é a Bíblia escrita. Isso é a palavra de Deus. E Jesus está aqui, na sua palavra. Então temos que crer na palavra que deixou escrita para nós, dos nossos pais apóstolos. Foram eles que escreveram a Bíblia, a palavra. Então temos que crer e viver por esta palavra. Entendem, meus irmãos? E o Antigo Testamento foram escritos por homens movidos por Deus, que eram os profetas. Também era a palavra de Deus. Mas toda a palavra tinha profecias, iam cumprindo aquelas profecias que cada profeta dava em sua era. E isso terminou então em Jesus Cristo, vindo à existência aquele Messias prometido que os antigos profetas do Antigo Testamento falavam, profetizavam e deixaram escritos em rolos, pergaminhos, e que hoje se transformaram no que nós conhecemos como Bíblia. Essa Bíblia tem várias traduções, sabemos que algumas delas têm traduções erradas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porém, todas elas nos levam a um lugar só. Não é só as traduções erradas ou não. A Bíblia sempre foi preservada por Deus. E aquilo que nós vamos crendo na nossa Bíblia, isto é a verdade. Não importa se uma diz um pouquinho diferente, mas tudo nos leva àquela verdade única do nosso Pai Criador, e quem é Jesus, e quem foi Jesus, e quem é Deus, e qual o Espírito que é Deus. Entenderam, irmãos? Uma só essência. Então, nós temos um único caminho para seguir, é o caminho da palavra. E este caminho da palavra terminou com o ômega, irmão William Merriam Branham, que pregou para nós o que estou lendo para vocês aqui. Então ele fala aqui, irmão Branham, numa unidade da noiva, que a noiva também tem que se unir e aparecer no mundo como uma unidade. É a manifestação dos filhos de Deus neste mundo que ainda não se deu. Por isso o rapto não se deu. O rapto não se deu porque a noiva ainda não apareceu unida em uma só fé, em uma só doutrina, em um só corpo. Tivemos homens dons que pregaram para nós. Mas nós temos que chegar naquele ápice dessa pirâmide que o irmão Branham desenhou numa pregação dele. E quando ele desenhou essa pirâmide, apareceu uma mão sobrenatural naquele culto que o irmão Branham estava pregando e falando sobre esta pirâmide, esse desenho dessa pirâmide. E aquela mão sobrenatural que apareceu, e as pessoas que estavam naquele culto viram isto. E viram que aquela mão desenhou no ar esta mesma pirâmide. E colocou o nome de cada mensageiro das eras na pirâmide. Como está aqui. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Aqui está escrito Elias na minha. Mas o correto é Branham, porque ele foi o último mensageiro. Então aqui é Branham, o último mensageiro. Elias, porque ele tinha o espírito de Elias sobre ele. Para entender isso, tem que ler Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, e lá fala sobre esse espírito de Elias que viria nos últimos dias, e ele veio sobre um homem. Então, esse homem foi William Merriam Branham. E aqui, irmãos, falta a pedra de coroa, que está separada do topo da pirâmide. Aqui está escrito amor, e em cima do amor, Jesus. Jesus aqui também poderia estar escrito Branham, porque Branham é o novo nome do Senhor Jesus Cristo. Então vejam, irmãos, nós temos que chegar neste amor universal para ser o corpo de Cristo na terra e a pirâmide, que é o que a falsa igreja, deste mundo tenta sufocar, e tentou sufocar desde que ela
começou a vir à existência, que é a Igreja Católica Romana. Então, o irmão Branham fala aqui de uma unidade, meus irmãos, a unidade da noiva. Nós não chegamos a isso. Pastor Osmar, por exemplo, ele faleceu em 9 de janeiro de 2024. Já fez um ano de falecimento dele em 2025. Vejam, ele faleceu, foi retirado, foi recolhido. E nesse recolhimento que ele teve, as pessoas ficaram umas divididas para cá, outras para cá, dos pregadores que eram ali o quíntuplo do dia com o pastor Osmar. E hoje o quíntuplo está pregando por aí, mas não estão pregando uma unidade de fé. Eles estão pregando a mensagem que o pastor Osmar pregou com João, isso e aquilo, não estão corrigindo as coisas erradas, carregando aquela doutrina errada do dízimo, dizendo que o dízimo é deles e fazem tudo o que quiser. Por isso, então, a outra porção vem para que vocês creiam nela e se acertem nisso, e só poderá ser salvo, só poderá ir no arrebatamento quem estiver correto no ministério da outra porção. Não existe outra palavra e não existe outro lugar correto para dar o dízimo hoje em dia. Não existe mais. Eu digo para vocês, só existe um caminho, e o caminho é da mensagem de um homem só. E com o homem do dia e a palavra do dia. Então, se vocês não se corrigirem nisso, isto está denominando vocês. Vocês tornaram-se denominacionais e separados do Senhor. Porque não estão seguindo mais a unidade da noiva que tem que ser. Temos que chegar a uma unidade da noiva. Esta noiva é tirada dos branamitas que creem em Brana, mas os verdadeiros branamitas, aqueles que têm o caráter do Senhor Jesus Cristo. Quem tem o caráter do Senhor Jesus Cristo terá o caráter da outra porção. Então vocês crerão na verdade. Se não crerem nessa verdade é porque vocês não são, não é para ser. Então vamos continuando aqui. Ele fala de uma unidade da noiva. Ela está unindo a si mesma com assim diz o Senhor, sem importar o que qualquer denominação ou qualquer pessoa diz. Ela está se unindo, ela está se preparando, porque ela é a noiva, isto é correto. E ela unirá a si mesma com o seu noivo. Vem, e o noivo é a palavra. Então, para estar unido nesta noiva, meus irmãos, em primeiro lugar precisa estar unido na palavra da verdade, na palavra da Bíblia, na palavra correta. E para estar unido com essa palavra correta, vocês têm que estar unido com um homem líder que trouxe essa palavra correta para vocês após o primeiro adicional, que foi o pastor Osmar Rodrigues Costa. Porque é falado para nós desta outra porção, e esta outra porção é um outro adicional. E último, e este outro adicional certamente tem um homem que vos fala pregando o que é Escritura, porque aquilo que não é Escritura não serve mais para nós. É alimento podre. Então, irmãos, pregar sobre João e dizer que a mensagem de João não está correto. Vamos lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo significa palavra, verbo, palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Qual era o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e que foi chamado de Emanuel na Bíblia? Era o Senhor Jesus Cristo carne, aquele que morreu na cruz por nós. Este era o verbo que se tornou palavra, que se tornou humano, carne, entre nós. E a igreja, a noiva e a palavra se tornarão um só, até que a própria palavra, ela mesma, faça as obras do noivo. Amém. Vê você isto? Uma unidade, nada mais. Unir-se a uma igreja. Nada mais do que isto, mas soltar-se de tudo e se amarrar a Jesus Cristo. Vem, é o tempo da unidade. Então hoje nós estamos no tempo da unidade, meus irmãos. O tempo do amadurecimento do trigo. Porque o joio, que são os demais que não creem na Bíblia e que são contra a Bíblia, os anticristos, esses são o joio. E este joio também está amadurecendo, conforme eu falei na mensagem anterior, parte 6, que eu preguei no dia 8 ontem. Ali
O irmão Branda mostrou para nós que o joio também estava amadurecendo, e estava amadurecendo mais rápido do que o trigo. O trigo estava lento, e está lento ainda até hoje. Não chegou aquele tempo, agora estamos no tempo do amadurecimento, e dentro da arca que simboliza a palavra. Estamos nós dentro da arca, estamos nós unidos com a palavra, estaremos unidos da palavra dentro da arca se nós então amadurecermos na palavra dentro da arca. Temos que amadurecer. Aqueles 7 dias que Noé ficou dentro da arca, ele estava ali aguardando então o dilúvio que viria. E naqueles 7 dias estava simplesmente aguardando, mas não estava só aguardando, ele estava orando, ele estava falando com Deus. E nós estamos aqui pregando de dentro da arca para fora, para as almas que estão aprisionadas fora da arca. Estamos pregando para as almas encarceradas que sabem que sem eles crerem na mensagem do último mensageiro, irmão William Marion Branham, e receberem esse mensageiro como o último mensageiro das eras da igreja, eles não tinham salvação. Eles não têm salvação. Por isso que o mundo evangélico prega um arrebatamento que não virá a eles. É um arrebatamento falso. As igrejas evangélicas não serão arrebatadas. Elas são igrejas que ficarão e passarão a tribulação. É a igreja do Senhor. É uma igreja no mundo em que estes irmãos aqui perseguidos pelo anticristo vão sofrer essas perseguições. E para ganhar a sua salvação por misericórdia de Deus, alguns mesmo sem entendimento da mensagem da noiva e não têm o azeite da palavra, a revelação da mensagem da noiva, que é um povo separado, que somos nós, os branhamitas, eles ficarão na mão do anticristo. Então alguns não negarão o nome do Senhor Jesus Cristo pelo amor que eles têm a esse nome do Senhor Jesus Cristo e pela fé evangélica nele, no Senhor Jesus Cristo. Então, por amor a ele, eles irão à morte e ali não negarão o nome do Senhor e não receberão aquela marca que será posta em nós visivelmente, que hoje eles têm essa marca nas suas mentes, colocada pela Igreja Católica Romana. Quem é que nos marcou? Ou melhor, quem é que marcou eles? Não nós. Os verdadeiros eleitos não são marcados, nem mesmo na mente. Porque se nós tivéssemos sido marcados na mente, nós não quereríamos nem na fé branhamita. Então nós saímos do meio deles. E saímos dos evangélicos também porque eles estão marcados pela Trindade. As doutrinas erradas que a Igreja Católica prega e ficou marcado na mente dos católicos e na mente dos evangélicos que pregam um evangelho bíblia, mas crendo na doutrina da Trindade, em 3 deuses. Então eles são o quê? São católicos igualmente sem saber, filhos da Igreja Católica do mesmo jeito. E vão voltar, como o irmão Branda falou em outras mensagens, à sua mamãe católica. E vão se unir com ela. E ali vão trazer junto com ela o governador mundial, que ela é dominada também dentro dela pelos que são os líderes mundiais do mundo, os donos do mundo, que você vê vídeos por aí, que são a maçonaria, que são os Illuminati, que são essas pessoas. Tomaram conta de tudo. O financeiro deles tomou conta de tudo. E eles colocaram pessoas deles dentro da política. E dominam tudo. E dominam os presidentes e os reis da terra, rei, rainha, presidente, quando se escolhe, já não é mais um presidente cristão, e sim um dominado por aquela doutrina errada, né? Que nem mesmo católicos são. Eles são maçons. Entenderam, irmãos? Eu não posso falar muito abertamente sobre isso. A gente corre risco de vida, irmãos, falar isso na internet. Eu já fui perseguido. Pessoas queriam me matar. Mas não era matar por causa da religião. Hoje, agora falando essas coisas, eu corro muito risco. Espero que meus vídeos salvem vocês, se chegar alguém a tentar contra a minha vida. Então vamos lá, irmão. Precisa de muita coragem de falar a verdade, irmãos. Isso que é a verdade, que ninguém tem coragem. Mas, irmãos, se vocês não ouvirem alguém e também não tiverem coragem de se mexer e sair do lugar de vocês, vocês vão ficar engolidos por essas mentiras e vão ir ao inferno. São almas prisionadas, são almas encarceradas. E o único
O único caminho e a única misericórdia hoje, o caminho estreito, é a outra porção agora. Após isso, não vai adiantar mais nada. Não vai ter mais salvação para ninguém. Vamos lá. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 diz, no capítulo 5 diz, Tessalonicenses, os santos que estão dormindo no pó da terra despertarão. Então nós nos uniremos a eles, os que estiverem vivos com os que estão mortos. Nos uniremos antes mesmo de chegarmos lá em cima, porque a noiva estará completa quando ela chegar lá em cima. Viram o que o irmão Breno falou aqui? Nos uniremos entre nós antes mesmo de chegarmos lá em cima, ou sermos arrebatados. Estaremos aqui completos, unidos na perfeição da palavra. E a perfeição da palavra, no tempo do primeiro adicional, ele não chegou à perfeição da palavra porque pregou alguma coisa errada. Isso não é a perfeição. Eles dizem, estamos na perfeição. A palavra pode ter chegado à perfeição, mas na doutrina ainda da terceira etapa revelada não chegou. Tanto que Deus teve que tirar para que agora então a terceira etapa revelada continuasse com a outra porção para chegar na perfeição da palavra e corrigir aquilo que foi pregado errado. E sem esse ministério de correção não adianta. Um irmão estar pregando, passando mensagens do pastor Osmar por aí, mas não quis unir-se a um ministério que é mundial e que é trazido do céu para existir, para corrigir isto, ele não pertence nem mesmo a um quíntuplo do dia. Não é nada. Então quem segue esse irmão vai simplesmente ficar em água parada. Não tem salvação para você. Você ficou ali estagnado, parado com ele. E vai à perdição com ele, porque está ouvindo uma palavra errada. Mesmo ouvindo o pastor Osmar. Você está ouvindo o pastor Osmar. Está vendo as mensagens dele. E regozijando, e glória a Deus, e aleluia, como ele pregou bonito, nossa, ele pregou a verdade, ele era o único na minha época que pregava a verdade, e não tem ninguém melhor que ele que pregue a verdade. E você fica nesse pensamento e acha que o outro é falso por causa disso. Não, você ficou parado no tempo, você parou, você não evoluiu com a mensagem dos apóstolos, e você vai ficar naquilo parado com esse pregador mostrando isso. Então, o que é? É a mesma doutrina das fitas de Brana. Você está ouvindo as fitas de Brana. Mas sem ter aquele que explicou Brana, não adianta nada para você. E você está ouvindo ali o pastor Osmar. Mas sem ter a outra porção agora que explica as coisas erradas que o pastor Osmar fez e que tem que corrigir. Porque não adianta dizer que o dízimo não é todo do pastor e eles erraram nisso, erraram naquilo. Mas você corrigiu isso? Você teve um ministério que levou adiante a palavra para corrigir isso nos irmãos e tirar eles do erro e dizer para eles, vocês têm que sair daqui e vir para cá? Porque se vocês ficarem aí, vocês vão ir no abismo. Então, se você não prega isso, meu irmão, para tirar eles do abismo e dizer, eles são falsos, você não pode ficar no meio dos falsos. Quer ficar no meio dos falsos, você vai ter o mesmo fim dos falsos. Qual é o fim do falso? O inferno. É a perdição da salvação. É não ir no rapto. É isso que é fim de todo falso aqui no mundo. Então, tem que haver uma palavra, um ministério que leve você adiante para você sair dos falsos e dar o teu dízimo num lugar verdadeiro onde é aceito no céu. E a promessa do céu vem sobre você. E você então também é abençoado pelo próprio dízimo que você deu. Aí você pagou o salário do teu pastor verdadeiro. Ou também pagou aquela parte que vai ser os direitos da igreja que você vai usufruir com o homem verdadeiro, que até hoje não fizeram isso. Mas a noiva tem que fazer isso. E ela tem que ser um grupo que chegue à cabeça e seja unido entre elas para ir no arrebatamento. Sem essa união aqui no mundo não haverá arrebatamento. Eu digo para vocês, não haverá arrebatamento. E todos cairão na mão do anticristo. Mas não está previsto assim. O irmão Breno disse que haverá um grupo que vai ao arrebatamento. E que estarão com os santos ressuscitados. Ele disse aqui mesmo que eu li para vocês. Então ele terminou dizendo assim, e todos se ajuntarão fazendo uma grande união, a unidade, antes de subir até lá, até o arrebatamento. O comunismo que se levanta e estas outras coisas que surgirem, e a igreja tem que unir a si mesma lá no além,
nas nações, lá fora, para o concílio mundial de igrejas, e a noiva tem que se unir sobre a palavra de Deus, em ordem para fazer aquilo. Deus tem enviado sinais celestiais e coisas que provam à igreja, ou para a igreja, que lá há uma nação. Deus, o tempo de unidade, sim, Senhor. Agora recordem, há uma união da palavra, unindo de volta outra vez, trazendo de volta a fé que uma vez foi dada aos santos, trazendo de volta. Isto poderia ser feito somente nestes dias. A única hora em que se poderia fazer isto é agora mesmo. Isto nunca foi atacado de nenhum outro lugar. Eles saíram do divertimento denominacional porque é o tempo da unidade do homem e da mulher, de cada raça, de cada cor, cada credo, tudo sob Cristo pelo batismo do Espírito Santo e de volta à palavra. O tempo de unidade para a igreja, unir toda a palavra que tem sido dispersa por todos os países, por estas organizações, desde Nicéia, Roma, quando eles organizaram a primeira igreja e eles organizaram Lutero, eles organizaram Wesley, eles organizaram o resto de todas as igrejas. E eu vou fazer uma pausa e vou dizer para vocês. E vocês organizaram também a terceira etapa revelada. Está organizada numa mensagem chamada Mensagem de João, pregando errado. Pastor Osmar era um homem dom, um profeta menor, que veio e trouxe para nós aquela palavra verdadeira, explicando para nós o que tinha que explicar e cumprindo Apocalipse 10, do 8 ao 11. Porém, tinha coisas que ele não sabia corretamente e não soube explicar, como a mensagem de João. Isto ele errou, meus irmãos, e vocês têm que abrir seus olhos e enxergar. Não era a mensagem de João, ele era o cumprimento do parágrafo 43 da mensagem Espírito da Verdade. E agora há o cumprimento da outra porção agora, no parágrafo 44, após o primeiro adicional, que foi o pastor Osmar Rodrigues Costa, a pessoa estranha. Ele teve o tempo dele. Aquilo que é bom dele, nós vamos reter. Aquilo que é errado, nós temos que deixar de lado para seguirmos adiante na unidade da fé, na unidade do corpo de Cristo, na unidade do Senhor Jesus Cristo, para formar então a noiva que será unida aqui no mundo. E isto não é feito sem uma cabeça, um líder. Nunca Deus deixou a palavra sem líder, meus irmãos. Continuando aqui que o irmão Branham fala, eles organizaram o resto de todas as igrejas. E fazendo aquilo que eles tiveram que adotar um credo. E então, quando Deus enviou algo mais, eles não puderam recebê-lo. Aqui diz, eles tiveram que adotar um credo. Então adotaram o credo da mensagem de João. Foi isso que aconteceu com os branhamitas da terceira etapa revelada. E agora pregam a mensagem de João, batizando pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, uma mensagem errada. Não, nós temos que adotar o credo correto, que é o parágrafo 43 da mensagem Espírito da Verdade, onde ali diz que a pessoa estranha é que pregava e que explicou para nós, então, e disse para nós as coisas que aprendemos. E cumpriu o Apocalipse 10, do 8 ao 11. Foi a pessoa estranha, não o ministério de João. Portanto, isto não foi possível até agora. E Deus prometeu nos últimos dias que a fé dos pais seria restaurada de volta a nova outra vez. Que isto seria desta maneira. E que isto não poderia ser em outro tempo e não ser agora. Veja os sinais do céu, como a coluna de fogo pendendo em nosso meio, e com sinais e maravilhas do Senhor Jesus Cristo, e enquanto Ele fala conosco, Ele nunca falha em acertar no alvo. Amém. Então vemos onde estamos firmados, o tempo da unidade. Nós vemos as nações se unindo, nós vemos o mundo se unindo, nós vemos o comunismo se unindo, nós vemos as igrejas se unindo, e vemos Deus unindo a si mesmo com sua noiva, até que ele e a igreja se tornem a mesma coisa, como uma família juntos. Correto? Unindo a si mesmo, Deus unindo. Por quê? Não foi antes, desde a era da igreja primitiva, era uma coluna de fogo.
eterna entre o povo. Não foi antes. Desde a era da igreja primitiva jamais viram as coisas que estamos vendo hoje. E isto foi somente feito possível quando Deus enviou os 7 selos e nos deu um sinal através dele e enviou seus 7 anjos lá dos céus e veio para trazer de volta aquela palavra dispersada das suas denominações e atá-la de volta à palavra de Deus outra vez para fazer descer o seu Espírito Santo. Então vejam aqui, irmãos, para nós terminarmos agora, que e enviou 7 anjos lá dos céus e veio para trazer de volta aquela palavra dispersada. O que aconteceu quando ele enviou esses 7 anjos lá do céu foi em 28 de fevereiro de 1963, irmãos, quando apareceu lá no céu, no Monte Pôr do Sol, esta nuvem sobrenatural que foi fotografada pela revista Life. E existe uma outra revista que eu não consigo me lembrar o nome agora, que também fez a foto, mas a mais divulgada foi da Life. E esta nuvem sobrenatural formava o rosto do Senhor Jesus Cristo. Então vejam, dentro desta nuvem, irmão Branham foi arrebatado. Foi revelado a ele. Os 7 trovões foram revelados a ele ali dentro, que são as revelações contidas nos 7 selos, as pregações que irmão Branham fez. Então vejam, irmãos, esta nuvem, no dia em que apareceu, o cordeiro saiu do trono, tornou-se em leão. Ou seja, ele não é mais a era da graça que nós vivíamos. Agora, depois desse dia, nós estávamos já vivendo na era do juízo de Deus sobre as nações. E depois desta era, depois deste dia, começou a haver juízo sobre as nações. Deus já não era mais graça, mas juiz. Ele estava julgando as nações, trazendo juízo sobre as nações. Por isso, aos poucos, desde aquela época para cá, é que nota-se que a natureza começou-se a revoltar-se mais e mais e mais cada ano que passa. Hoje vocês veem atualmente como está o calor envolvendo as pessoas, o sol. No inverno é um inverno muito rigoroso e no verão é um sol muito quente que nos queima demais, está insuportável, cada vez piorando mais. Isto é o juízo de Deus sobre nós, cada vez piorando mais. Isso foi desde 28 de fevereiro de 1963 em diante. O juízo de Deus foi só agravando mais aos pouquinhos. E nós, então, ao longo das eras, nós não íamos notando. Mas conforme os anos vão passando, vai ficando mais forte o juízo de Deus. Então agora nós estamos notando mais que isto é verdade. Lá daquela época para cá, quando apareceu a nuvem, já o juízo de Deus estava sobre as igrejas evangélicas, sobre todas as pessoas do mundo, e ali já estava vindo Deus julgando. Então Deus revelou as coisas ao seu anjo na terra, 7º mensageiro William Marion Branham. Ele pregou, e ali já era também o juízo sobre as nações. As nações entraram em juízo, em julgamento, e hoje nós estamos ainda sob o julgamento de Deus, até chegarmos no arrebatamento, e vivendo agora um início cada vez mais forte de aperto, aonde os nossos governantes têm aquele acordo, e esse acordo escondido do povo, e eles vão tirando o dinheiro do povo, fazendo as coisas ficarem mais caras, e a dificuldade vai chegando para nós do povo, e nós vamos ficando cada vez mais pobres, com menos dinheiro. Vocês veem que eles aumentam as coisas no mercado, mas o salário mínimo do pobre não tem um aumento gradativo conforme as coisas aumentam. E então vai sufocando mais. E já pensou, irmãos, essas pessoas que vivem de aluguel, têm que pagar aluguel, água, luz, suas contas, não tem nenhum plano de saúde porque não podem pagar, e tem que viver ali comprando comida com muita dificuldade porque as coisas estão caras, e as pessoas não têm mais a saúde no corpo que tinham porque comem piores, não podem comprar coisas boas, vão comprando as mais baratas, as coisas mais piores que tem, e aí nós vamos ficando sem saúde. E eles estão então fazendo o quê? Estão fazendo o povo morrer aos poucos, definhar, e tirando tudo do povo, principalmente
aquele que tem um sobrenome escrito cristão, cristão católico, cristão evangélico. Eles querem pegar essas pessoas, querem destruir com elas, porque não sabem da existência ainda da noiva verdadeira, onde que ela está. Mas quando souberem que a noiva verdadeira existe, está invisível, mas vai tornar-se visível, tornando um corpo que prega aqui, então a perseguição será maior, porque eles não querem que ela saia do anonimato, porque ela saindo do anonimato vai pregar o quê? A verdade. E a verdade machuca e destrói a mentira. Ela destrói as trevas, porque a verdade é a luz, e a luz dissipa as trevas. Então, estamos vivendo nós agora no tempo, irmãos, da unidade e do amadurecimento da fé. Que venha a perfeição sobre nós e que os irmãos se arrependam, os que estão ali, bananitas, e enxerguem aonde erraram, onde estão errados, e venham entender que precisam de um líder, que precisam do líder da noiva, que precisam da outra porção agora para vocês serem aperfeiçoados. Porque não há outro que Deus não esteja falando na terra que não seja agora com a outra porção. Vocês não ouvirão mais a voz dele para serem levados à perfeição. Vocês ficarão como igrejas denominacionais, pregando parados como águas e não indo em frente nem seguindo em frente. E então vocês perderão o azeite da revelação e perderão o rapto do Senhor. Que Deus possa os ajudar com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa tarde de domingo. E quando vocês ouvirem, se não for domingo, que possa ajudar também vocês em qualquer hora que vocês ouvirem esta pregação. E que quem quiser o batismo do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e crer na outra porção agora, pode mandar alguma mensagem no meu Messenger e poderei ver o que eu posso fazer por você, porque eu tenho em minha vida também que trabalhar para viver. Eu ainda não vivo do Evangelho, né? Eu não tenho um salário de pastor para viver, e para viver somente pregando e indo ter com as almas que crerem em mim. Mas a gente vai poder fazer o possível para ajudá-los, encaminhá-los naquilo que o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo tem me revelado neste dia, para ajudar a vocês, as almas que crerem nesta palavra, e que entenderem que nós não podemos ficar só no primeiro adicional, nós temos que seguir em frente com o segundo adicional, que é cumprimento da profecia de Brana. Então teremos o caráter de Cristo para nós subirmos ao lar com o nosso Pai Celestial e nosso esposo, que tem uma cidade preparada para nós morarmos e que tem a festa das bodas para nós estarmos ali em comemoração da vitória que teremos com nosso Senhor Jesus Cristo, nos raptando com Ele, aqui deste mundo que já não há mais lugar para nós vivermos aqui em tranquilidade e em paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus vos abençoe. Amém. Até uma próxima oportunidade.